Tem mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com o médico Madson Queiroz de Almeida. Ele é o presidente do Departamento de Adrenal e Hipertensão da SBEM. Ele vai falar sobre o estresse e o coronavírus, Lilian. Bom dia, doutor Madson. Seja bem-vindo ao nosso Jornal da Rede Alesp. Bom dia, agradeço a Rede Alesp por essa oportunidade. Doutor, para quem está nos acompanhando, né, primeiramente eu queria que o senhor explicasse para as pessoas entenderem o que é o cortisol, né, e o que ele pode provocar na elevação deste hormônio nesse contexto todo. Então, eu acho que vamos começar entendendo um pouco o que é o cortisol, né? O cortisol, ele é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais e nós precisamos do cortisol para viver. Então, o cortisol, ele é produzido em situações de estresse, porque ele ajuda o organismo a se preparar, a se proteger de situações de estresse. Então, o cortisol, ele nos deixa mais alerta, ele faz com que a pressão arterial seja mantida em situações de estresse. Ele tem uma ação inicial de ativar o sistema imunológico, ele aumenta a produção de energia que o organismo vai produzir quando está frente a uma ameaça emocional ou física, infecção ou um medo, por exemplo. O grande problema é quando o cortisol é produzido em excesso e de forma crônica. Mas nessa fase inicial do estresse, o cortisol ajuda a proteger o organismo. Legal. Doutor, e quais são os impactos que os altos níveis de estresse podem causar no organismo? É possível que esses altos níveis causem alguma doença grave no organismo? Então, os altos níveis de estresse, eles vão ter um impacto inicial principal nas questões, um impacto psicológico, né? O estresse crônico, altos níveis de estresse, está relacionado com aumento da ansiedade, aumento de sintomas depressivos, sintomas de pânico, pessoas que já têm pressão alta, o estresse, ele piora o controle pressórico, né? Numa situação aguda de estresse, a pressão arterial tende a ficar mais elevada e, de forma mais crônica, o estresse, ele também tem uma interferência no sistema imunológico. Então, algumas pessoas que têm doenças autoimunes, como, por exemplo, asma, doenças dermatológicas ou doenças autoimunes diversas, o estresse crônico tem relação na exacerbação da doença. Não dá para falar que o estresse crônico causa as doenças imunológicas, mas com certeza o estresse crônico ele acaba piorando, né, exacerbando a sintomatologia. O doutor, devido a essa pandemia, né, e nosso isolamento social, que já faz alguns meses que estão vindo, vocês viram uma diferença de uma procura maior, né, de pessoas estressadas neste momento que nós estamos vivendo? Com certeza. Eu acho que esse é o maior desafio dessa pandemia, né? O estresse emocional, todo esse desafio que o isolamento nos proporciona, né? Então, com certeza, casos de ansiedade, depressão e até descompensação de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, também a gente está vendo bastante, e muitas vezes o estresse, a ansiedade acaba se refletindo numa alimentação menos balanceada, inadequada, e isso com certeza acaba levando ao ganho de peso, aumento da pressão, piora do diabetes, então acaba contribuindo para piorar todas essas doenças. Tá, estamos falando com o Dr. Madson Queiroz de Almeida, ele é presidente do Departamento de Adrenal e Hipertensão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutor, é possível que pacientes em estado grave de Covid-19 acabam tendo complicações aumentadas pelo nível de cortisol? O senhor até comentou isso há pouco, mas eu queria entender se isso pode contribuir para o falecimento, por exemplo, ou para o agravamento da condição daquele paciente.
Então, a resposta inicial é não, mas eu vou explicar um pouco a relação do cortisol com a infecção pelo novo coronavírus, que é a Covid-19, que é um pouco mais complexa. Então, o que acontece? A Covid-19 é uma doença infecciosa. Então, surgiram alguns trabalhos na literatura que mostraram que na fase inicial da doença, indivíduos que têm o cortisol muito elevado morrem mais. Mas isso não tem relação com o estresse no sentido de ansiedade, estresse psicológico. O que acontece? Como eu falei para vocês, o cortisol ele é um hormônio de defesa do organismo. E quando a infecção é mais grave, o nível de cortisol tende a ser mais elevado. Então, eu diria que nessa fase inicial, o cortisol ele não é a causa, ele é um reflexo da intensidade da infecção. Pessoas que têm pessoas que têm Covid-19 com quadro clínico mais grave, elas vão apresentar inicialmente um cortisol mais alto, ou seja, o organismo está precisando se defender mais. Então, o cortisol, nessa fase inicial, um cortisol muito alto, ele é um marcador de infecções mais graves. Aí a gente vai agora para a segunda parte. O grande problema da infecção pelo novo coronavírus é que o novo coronavírus ele desencadeia um processo de inflamação no pulmão, e é esse processo de inflamação no pulmão que nós chamamos de síndrome do desconforto que ocasiona a síndrome do desconforto respiratório agudo, que vai levar à insuficiência respiratória e está relacionado à maior mortalidade. Então, a gente sabe que numa segunda fase da doença, em que o paciente tem necessidade de oxigênio e tem um comprometimento pulmonar mais importante, a gente sabe também que o paciente receber corticoide no tratamento ajuda, porque o corticoide ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, nos pacientes graves com insuficiência respiratória, a ação anti-inflamatória do corticoide é benéfica, entendeu? Então, o envolvimento do cortisol na Covid-19, ele é um pouco mais complexo. Então, se não tiver ficado claro, você me avisa que eu tento retomar alguns pontos que eu acabei de comentar. Não, ficou ótimo. Perfeita explicação. Obrigado, doutor. Agora, quem assume o microfone e vai fazer uma pergunta para o senhor é Lilian Busato. Oi, doutor, tudo bem? Boa tarde, doutor. Nesse momento de isolamento, né, quais são os sinais do corpo que já evidencia que a gente está num nível elevado de estresse e precisa procurar ajuda? Olha, eu diria... Bom, primeiro ainda é bom dia, né? Meio-dia, desculpa. Isso. Eu diria que o primeiro sinal é o sono de má qualidade, né? O estresse crônico, ansiedade, depressão, uma das primeiras coisas que interfere é o sono. Então, começa a dormir mal, quem geralmente está muito estressado começa a dormir mal, começa a ter um sono não reparador, e aí isso se reflete com certeza na produtividade do trabalho. Então, sintomas, por exemplo, de ansiedade e pânico, como palpitação, sentir o coração acelerado, sentir tremores, ou sintomas mais depressivos, por exemplo, como angústia, choro fácil. Então, tudo isso acaba sendo um reflexo desse estresse crônico e da ansiedade, né? E eu acho que eu gostaria de reforçar também que nesse período de isolamento, de estresse, de ansiedade, as pessoas buscam válvulas de escape, né? Muitas vezes essa válvula de escape pode ser, por exemplo, comer mais carboidrato, às vezes está relacionado com a alimentação, o que ocasiona ganho de peso, mas muitas vezes está relacionado com a ingesta de álcool. E nessa época que agora a gente já começou a flexibilização, né?
mas numa época que está todo mundo em casa, nesse período de estresse, de ansiedade, é muito importante sempre pedir moderação na ingesta de álcool, né? Acho que isso é um ponto que sempre tem que ser levado em consideração. Ô, doutor, eu gostaria de saber quais são os malefícios daquela pessoa que acaba se acostumando com os altos níveis de estresse, sobretudo por conta da profissão. Eu até poderia pegar como exemplo um profissional da área da saúde que dobra o trabalho, profissional da área de enfermagem, isso é muito comum. Ele pega de manhã, no início da tarde, depois sai de um hospital, vai para o outro e assim, não para, né? Então, os níveis de estresse e talvez de cortisol sejam altíssimos. E eu até poderia também dar o exemplo do controlador de voo, porque ele tem que ficar ali naquela tensão todo o instante que ele estiver ali naquela sala de controle das aeronaves. Explica um pouquinho como isso pode fazer mal para o corpo. Isso pode fazer, essa é uma pergunta muito interessante, isso pode fazer mal, primeiro relacionado a questões psicológicas, né? Aumento da depressão, e a gente sabe que esse estresse crônico, a depressão está relacionada com ganho de peso, com maior incidência de hipertensão arterial, e tudo isso acaba sendo, todos esses fatores acabam sendo fatores de risco para problemas cardiovasculares, como angina, infarto, diabetes, né? Então, isso a longo prazo acaba aumentando o risco cardiovascular dessas pessoas e, com certeza, diminuindo a qualidade de vida, né? Sono ruim, diminui produtividade no trabalho. Acho que o impacto é muito grande, tanto emocional como físico, principalmente aumentando a prevalência de doença cardiovascular. O doutor, a gente estamos entrando em outras fases, né, dessa pandemia. O senhor acha que a hipertensão ela tende a diminuir, né? Ou o ponto de interrogação ainda nas pessoas que não sabemos do dia de amanhã, quando isso vai terminar? Isso esse quadro tende a cada dia estar mais aumentando ainda. Como o senhor vê esse quadro de hipertensão, de estresse e ansiedade nas pessoas? Eu acho que, óbvio, eu espero, a gente torce para que isso melhore, mas eu não vejo essa melhora num cenário muito próximo, né? Eu diria que talvez tenda a melhorar nos próximos 6 meses, mas acredito que nos próximos meses, mesmo que o isolamento esteja diminuindo um pouco com a flexibilização, a gente tem que lembrar de todo o estresse relacionado também aos problemas financeiros, crise econômica. Então, eu acho que a preocupação com hipertensão, com qualidade de vida, com uma alimentação adequada, com a necessidade de realizar atividade física em casa, né? Acho que tem hoje a internet, os meios online, a fazer aulas de alongamento, yoga, né? Cada um encontrar a sua forma de auto-relaxamento é extremamente importante. Eu vejo que mesmo com essa melhora inicial, a hipertensão vai continuar sendo um problema ainda, e o tratamento da hipertensão passa primeiro que quem já tem o diagnóstico de hipertensão precisa ter um aparelho automático de braço, que é muito melhor do que aqueles de punho, para monitorizar a pressão arterial. Se a pressão estiver descontrolada, é necessário entrar em contato com seus médicos, procurar assistência médica e lembrar que o tratamento da hipertensão arterial, além de ser com medicação, passa também por tentativas de melhorar a ansiedade, melhorar o estresse. Aí, com certeza, vai entrar ajuda psicológica, terapias e também da alimentação, né? Diminuir a ingesta de sal, ter uma alimentação pobre em gorduras, uma alimentação mais saudável. Doutor, eu agradeço, né, a participação aqui no jornal, eu agradeço pela entrevista, até o senhor tem uma boa... Acabamos de fazer agora, né, uma entrevista com o Dr. Madison Queiroz de Almeida, que ele é presidente do Departamento de Adrenal e Hipertensão da SBEM. E ele nos falou hoje um pouco sobre estresse,
e o nosso coronavírus, né, que está aí aclopando o mundo. Muito obrigada, doutor. Tenha um bom fim de semana e um bom dia. Obrigado, Lilian. Eu que agradeço o espaço. Um ótimo final de semana para vocês e todos os ouvintes. Um abraço.